Olá, tudo bem? Tranquilo, galera? Mais uma vez aqui falando um pouco para vocês de algumas questões que envolvem nossa realidade, né, no dia a dia. Ah, a gente tem vivido aí uma crise pandêmica que remete aí um tipo de comportamento, né, que a gente precisa entender que é também fruto de uma cultura que se desenvolveu na sociedade brasileira, né? Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, onde eu moro, eu tenho percebido que o poder público ele ignora as suas atribuições de fiscalizar o que ele mesmo determina, né? Então, o poder público determinou o uso obrigatório de máscara em todos os locais de aglomeração e mesmo nas ruas, a obrigatoriedade da máscara. O que eu percebo muito claramente é muitos funcionários públicos, inclusive, pessoas que deveriam dar o exemplo, utilizando a máscara de forma equivocada e sem uma fiscalização da própria prefeitura em relação a isso. Tem aí também um dado importante que é sobre os dados da Covid aqui em Nova Iguaçu. Né? Os dados que são atualizados pela prefeitura parecem não conter o desenvolvimento da doença, pelo que a gente tem recebido de informações dos hospitais particulares e públicos de Nova Iguaçu. A gente tem sabido, por exemplo, que o hospital Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima tem estado com seus ambulatórios e seus CTIs cheios, né? Não lotados, mas cheios de casos de Covid, né? Um aumento do número de pessoas contaminadas também no Hospital da Posse. Mas ainda assim nós percebemos, por exemplo, aqui na rua Mário Guimarães, onde eu moro, né? Que na Avenida Mário Guimarães, um agrupamento de pessoas é, nos bares e sem qualquer tipo de fiscalização da prefeitura. Então isso remete a uma crítica significativa e importante à atuação do poder público em relação a isso. Mas não é só isso, tá? Porque o poder público também não é capaz de fiscalizar tudo. Cabe também às pessoas entenderem o papel que devem ter. O setor privado também deve ter esse papel de impedir a proliferação do vírus, né? Porque saibam todos que uma nova onda de contaminação vai afetar a economia de Nova Iguaçu, vai afetar a economia do Rio de Janeiro e afetar a economia do Brasil. Então não adianta a gente se esquivar disso, nós todos temos que ter o compromisso de combater o vírus. Né? Eu estive hoje, por exemplo, no supermercado Extra aqui em Nova Iguaçu, e uma coisa me surpreendeu muito, muito. 90% tranquilamente das pessoas que estavam no mercado estavam de máscara. 90% dos clientes que estavam no mercado estavam de máscara. Um ou outro, eventualmente, com a máscara posicionada errada, ou mesmo sem máscara, mas 90% dos clientes estavam com máscara. E cerca de 50 a 60% dos funcionários do Extras estavam sem máscara. Então, a responsabilidade está sendo, vamos dizer assim, banalizada pelo setor privado também. Não é só o setor público. O setor privado também tem responsabilidade sobre isso. Como é que o Extra não consegue perceber que os seus funcionários estão andando com a máscara de forma equivocada? Que os repositores, as pessoas terceirizadas, as pessoas que trabalham dentro do Extra estão utilizando o equipamento de forma inadequada. O funcionário da área de frios do Extra o Extra instalou barreiras acrílicas para que as pessoas não entrem em contato com os embutidos, os frios não embutidos, e os frios também. Né? Barreiras acrílicas, mas o funcionário que está lá dentro estava sem máscara. Ou melhor, estava com a máscara colocada de forma equivocada. Então, assim, a gente tem que cobrar a responsabilidade do setor privado também, certo? Essa semana a gente teve a notícia de uma funcionária do Atacadão que foi demitida por denunciar que ela sofria, dentro do supermercado, racismo. Olha que coisa absurda. Então o setor privado tem responsabilidade sobre isso.
Nós, como clientes, devemos boicotar esses supermercados, boicotar o setor privado que não tem responsabilidade com aquilo que é hoje essencial, a preservação da saúde. Então a gente tem que ter um compromisso muito sério com essa questão para que a economia não sofra mais. É importante que a economia não sofra mais. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos chegar aos nossos trabalhos de forma saudável. Como é que nós vamos fazer isso? Se todas as pessoas perceberem a importância da utilização da máscara, da não aglomeração, do uso de mecanismos protetivos. Então a gente precisa ter um comportamento diferente daquele que nós estamos tendo. Porque o que acontece como resultado disso é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Um crescimento do número de casos, um crescimento do número de mortos, um poder público que toma decisões precipitadas, sem nenhum tipo de embasamento científico, sem entender o desenvolvimento da doença, um poder público que é omisso na fiscalização e um setor privado que é omisso na fiscalização do seu espaço, na fiscalização do seu ambiente. Então a gente está hoje sofrendo as consequências da omissão do setor público, do setor privado e também da irresponsabilidade de algumas pessoas que acham que usar máscara é inconveniente. Beleza, eu também acho inconveniente. Mas, se nós não usarmos máscara nesse momento, quem vai sofrer vai ser novamente a economia. Porque nós vamos ter que parar novamente, porque os hospitais vão ficar lotados novamente e a gente não vai ter condições de manter um sistema econômico funcionando significativamente. Eu chamo a atenção pelo seguinte: muita gente acha que não precisa usar máscara porque já teve a Covid, né? E a gente tem recebido notícias de reinfecção de pessoas. E é curioso que essas reinfecções tenham ocorrido há cerca de 4 meses depois de cada primeiro caso, né? Então a pessoa teve um primeiro caso e depois, 4 meses depois, ela teve uma reinfecção. Eu não sou cientista, não sou médico, mas o que levanta a suspeita de que essa imunidade do vírus em relação à primeira infecção, ela fica sustentável durante 4 meses. Depois disso, nós retomamos ou retornamos a uma condição de não imunidade. Então, a pessoa que hoje se sente confortável por já ter tido o vírus, por já ter estado contaminado, ela pode ter a infeliz surpresa de ser novamente contaminado depois de 4 meses. Supostamente, hipoteticamente. Não estou aqui levantando uma tese, eu estou levantando uma hipótese, certo? Do ponto de vista científico, a hipótese ainda precisa ser comprovada. Mas o que nós podemos perceber nos casos relatados é que essa reinfecção ocorre aí depois de 4 meses. Então as pessoas podem estar crentes que estão imunes e não estão. Beleza? Então eu acho que a gente precisa ter um cuidado maior, cobrar do poder público que ele fiscalize, cobrar do setor privado que ele fiscalize. E eu queria deixar o meu registro aqui de que o supermercado Extra de Nova Iguaçu não cumpre com o seu compromisso de proteção da saúde das pessoas. Eu queria deixar o meu registro aqui que o supermercado Atacadão não cumpre com o seu compromisso de combater a discriminação, seja ela racial, religiosa ou qualquer outro tipo de discriminação. Então esse é um registro público que eu acho que cabe e para que nós possamos cobrar dessas instituições que elas cumpram os seus compromissos. Um grande abraço e contem comigo aí para qualquer eventualidade, apoio ou necessidade. Entre aqui em contato com a gente no Facebook ou no Instagram ou até mesmo no YouTube e coloque aí seu comentário. Um abraço.